Já toda a gente escolheu o artigo para trabalhar? Para fazer a recensão, o resumo crítico? Quem é que ainda não escolheu? Muito bem, vou então perguntar nominal. José, diga lá então. José, Eu fui eu quem Pessoal, pediu. ainda não tenho. você não Da tem vez ainda porquê? passada, ainda não tenho. E porquê é que não Porque tem? mesmo assim a complexidade na procura, já que há esta limitação da qualidade do ano, aquilo que eu supus, como não deu, ainda não tem, professor. É esta a minha afirmação. Qual é o tema que você quer para eu ajudar? Qual é o tema que você quer trabalhar? Já não me recordo. Não, primeiro, aquele do artigo é que ainda não identifiquei, para Mas, resumir, mas que mas tipo de... aquele de que quero trabalhar pessoalmente, para além daquele da recensão, tinha proposto ao professor que eu falaria sobre o valor da rede de comunicação para a educação nas escolas católicas. Ok. Agora, falta-me descobrir o artigo, já que aquele que eu propus não corresponda para o efeito que o professor disse que tínhamos que fazer da recensão. Ainda vou começar hoje, mais tardar até quarta-feira, possivelmente que identifique e envie novamente ao seu professor. Ok, José. Muito bem. Sim, sim. Obrigado, senhor Manuel, professor. obrigado. Não, era para simplesmente dizer que eu recebi do senhor professor a proposta do artigo e remeti e não recebi ainda a resposta se Porque eu não pus lá nada, mas já tínhamos falado por e-mail. depois. Mas sim, sim, Então, toca a trabalhar. e eu continuo, portanto, a reunir outros conteúdos para poder se me servirem de suporte para o trabalho que me proponho, portanto, apresentar Muito em bem. artigo e também, portanto, a súmula de aula de debate de recensão. Uhum. Muito bem, muito bem, muito bem. Quanto, Força? quanto a mim, Daniel, tá, já, o professor já deu um feedback, estão as coisas encaminhadas e creio que até sexta-feira tenho dois disponível para poder apresentar. Não, é só no dia 6, tenha calma. Sim, no dia 6, desculpe. Até sexta-feira, até só dia 6, tem calma, tem calma. Darlan, você já encontrou, já sei. Joana, qual é o seu? O meu é sobre as novas formas de oração Ok, pelo WhatsApp. ok. É um estudo de caso de um grupo de oração no WhatsApp. Sim, já me recordo. Ok. Está, Darlan está, Daniel. Carlos, Também já está é sobre aprovado pelo professor a internet como ferramenta importante na propagação do Evangelho. o Evangelho. Já te ver qual é, muito bem. Padre Miguel também já tem. O Celfron também. O Vítor, qual é o seu? Vítor? Acho que ele tem a imagem parada. Então se calhar. Mas a recensão é para apresentar? É, no dia 6. Estava que era só para entregar. Não, o que eu espero fazer é, e agora aproveito já para falar convosco sobre isso, é que vocês discutam o artigo com os colegas. Isto é um seminário, não é? Agora vocês também têm que trabalhar, têm que fazer alguma coisinha, não é? Já que estamos a falar sobre estas coisas, eu queria vos propor uma. Meu Deus, está aqui. Ok. Queríamos propor uma alteração. Nós, no nosso cronograma, no dia 4 de. Não, sim, dia 4 de maio, nós não tínhamos aula, porque eu, na altura, contava estar em viagem nessa tarde, mas como Cabo Verde está fechado para. Não se pode entrar nem sair, vamos ter que adiar as aulas lá. Pronto, no dia 4 já estou disponível. A minha pergunta era: podemos passar a aula de 27 de abril para 4 de maio
e no 27 de Abril dar mais um bocado de tempo para a apresentação e discussão dos artigos dos colegas, porque sendo nós uma dúzia, numa hora é muito pouco tempo, não é? Pode ser? Concordais? Sim. Só pode repetir, por favor. A ideia é, nós tínhamos pensado no 4 de maio não ter aula, porque eu disse que tinha que arranjar qualquer coisa, porque eu neste fim de semana contava ir a Cabo Verde lá dar um curso intensivo, só que como Cabo Verde está fechado, não se pode entrar nem sair, não vou. Nesse sentido, o que tínhamos previsto para 27 de Abril passávamos para 4 de Maio e no 27 de Abril dávamos mais tempo para discutir os textos que os colegas entretanto prepararam. Em vez de termos uma hora para discutir os textos todos, não é? Tínhamos uma aula, tínhamos 2 aulas. Sim. Por mim. Ok. Está tudo Ok. bem. Por aí. Tudo Ninguém bem. se opõe? Não. O Miguel diz que não. pode ter. Muito bem. Com certeza que não tiveram tempo para ler o texto para hoje, não é verdade? Tivemos, sim, senhora. Então. Então diz-me lá, o que é que vocês são mais interessantes, Joana? O que eu achei mais interessante foi quando estava a ler a questão da enculturação e também eu acho que dos desafios, mas da enculturação mais por causa dessa questão da cultura, perceber que apesar de os média colocarem no fundo novas formas de responder à Igreja, são questões que foram sempre sendo tratadas, no fundo, e que foram sempre necessárias dar essas respostas, ainda que de formas diferentes. O problema em si continua a ser o mesmo. Acho que foi isso. O que é que a Joana entende por enculturação da fé? Não ouvi. O que é que a Joana entende por enculturação da fé? Bem, o que está escrito eu sei, que eu lembro do que fiz lá. O que eu entendo é como é que na vida concreta de cada um a fé ganha formas, não é? Na questão que o professor também fala que não é ou seja, a fé não é assim não é uma coisa psicogasosa, tem que encarnar na vida de cada um. Essa ideia não é minha, há 2 autores importantes que dizem isso. O professor Domingos Terra, que diz que não existe a fé em estado vaporoso, e o cardeal Ratzinger, na altura, que dizia que não existe a fé quimicamente pura. Exato. A ideia não é minha, o seu é o seu dono. Sim. Mas, ou seja, a questão de que a fé necessita de encarnar, não é? Ganha vida e forma na vida de cada um e, portanto, acho que é isso. Então, Joana e o resto dos colegas, vamos procurar refletir isto. Quando se fala em cultura cristã, está-se a usar a palavra cultura com o mesmo significado que se fala cultura portuguesa, cultura juvenil, cultura africana, cultura angolana. A palavra cultura cristã tem o mesmo significado quando se diz cultura cristã e quando se diz, por exemplo, cultura portuguesa? Darlan, reagiste com a cara, mas não reagiste com a boca. Não é a mesma coisa, não. Segundo o que o senhor comenta na sua dissertação, é muito próprio o adjetivo cristã e cultura para o próprio cristianismo, porque ele se baseia, pelo menos que eu entendi que o senhor comenta, a Gaudium Spes 22, que ela tem um evento como referencial, que ao mesmo tempo existe a sua mobilidade, mas ela serve como um referencial único, que é na figura do Cristo, a experiência do Cristo.
nas culturas. Sim, isso é importante ter claro porquê. Aquilo que a Joana já um bocado dizia e que eu retirei do Padre Domingos Terra e do José Ratzinger. Em bom rigor, não há uma cultura que se possa dizer esta é a cultura cristã. Não existe uma cultura que eu olhe para ela e diga esta é a cultura cristã. Não existe. Existe um conceito abstrato, um metaconceito, que é o conceito de cultura cristã, que depois se concretiza nas diversas culturas. Por isso, quando um povo recebe a cultura cristã, não deixa de ter a sua cultura própria, e a sua cultura própria não é anulada, antes planificada, potenciada, melhorada. Eu na minha cabeça arrumei isto. A cultura cristã é como o vermelho. Vós já viste o vermelho? Como cor? O que é o vermelho? Como cor? O verde, ou o azul, ou o cor-de-rosa, o que quiser. É um conceito. Um conceito. Não seria? Como? Um conceito. É um conceito da cor. Mostra-me o vermelho. A gola do casaco do Daniel. Mas aquilo não é o vermelho, aquilo é uma gola vermelha. O vermelho em si não existe. Existem coisas vermelhas. Por isso, não se pode falar de uma cultura cristã sem ser uma cultura cristã encarnada, melhor dizendo, numa determinada cultura. Isto é interessante. Porque o problema que se põe na evangelização e depois nas diversas propostas de evangelização, e os mídias não é diferente, é que nós pensemos a cultura e enculturar o Evangelho como assumir um determinado estilo de vida. Peço desculpa, assumir como um determinado enquadramento, ou seja, disse estilo a pensar no que vou dizer a seguir. Viver a cultura cristã é enquadrar-se num determinados comportamentos, num determinados rituais, numa determinada forma de ser comunidade, numa determinada forma de viver. Infelizmente já temos o exemplo que fizemos no passado, quando fomos levar o Evangelho, e em vez de levar o Evangelho, levamos o Evangelho e a nossa cultura. Também há, por exemplo, o que nós fizemos em África, na Ásia e também nas Américas. O que é que quer dizer com isto? O Evangelho não é uma forma única de viver a vida. Mais do que forma de ver a vida enquadrada, há aquele conceito que o Christophe Theobald desenvolve, a fé como estilo. A fé como estilo. Espera aí, Miguel está a fazer... O que é que ele está a dizer, Miguel? Miguel está a colocar uma pergunta. Eu já li. Eu respondo já, Miguel. A fé, então, e aqui pegando no pensamento do Theobald, a fé, então, como estilo, tem o seu critério primário, que é Jesus Cristo, e tem a objetivação na vida de cada um de nós. E, ao objetivar-se na vida de cada um de nós, ganha a fisionomia, ou objetivar-se, ou se quisermos usar a analogia conforme as aulas anteriores, ao atualizar-se na vida de cada um de nós, ganha a fisionomia que a nossa identidade pessoal, as questões sociais e ambientais onde nós estamos, nos permitem ter. Pelo que a fé ganha uma fisionomia própria consoante aquilo que é a realidade onde ela está a encarnar. Então podemos dizer, caímos então num subjetivismo. Não. Há a norma primária, que é Jesus Cristo, há as concretizações, que são as nossas vidas concretas, mas há aí uma instância intermédia que é preciso compreender e na qual se faz o discernimento. E a partir da qual se faz o discernimento, que é os valores, as atitudes que são essenciais e imprescindíveis para o cristianismo. Por isso, a gente concretiza a fé no ambiente que for, cada um vive a fé ao seu estilo.
por exemplo, todos nós que estamos aqui, ao que me parece, somos cristãos batizados, mas cada um de nós vive a fé como é. Mais, muitos de nós temos a mesma vocação e entregamos-nos à Igreja para nos ordenarmos como presbíteros, para servirmos a Igreja e os irmãos como presbíteros, mas cada um de nós é diferente um dos outros. É diferente dos outros. Ou seja, há o essencial, aquilo que são os valores que derivam do modelo de Jesus Cristo, mas depois os valores e as atitudes concretizam-se na vida de cada um de nós, de acordo com essa especificidade que lhe é dada pelo contributo, pelo aporte que o ambiente e cada pessoa introduz. Colocando agora aqui a questão do Miguel. Neste sentido, qual é a inferência da cultura na fé? Exatamente, a fé na cultura. A fé é apenas para melhorar a cultura humana? Não, a fé não é para melhorar a cultura humana. Uma das consequências da fé é que melhora a cultura humana. A fé é a salvação, que é muito mais do que melhorar uma cultura humana. E a fé, claro que é fonte de cultura, a fé é fonte da cultura, na medida em que ela gera objetivações na forma do ser humano se entender, se relacionar, se expressar, e na medida em que o faz motivado pela fé, claro que gera, é uma fonte de cultura. A questão que o Miguel coloca, a inferência da fé com a cultura. A fé tem a função de planificar, potenciar e ajudar a purificar a cultura daquilo que a desumaniza. Por isso, o grande serviço que a Igreja pode prestar às culturas é desenvolver um estilo humanizador de se viver. Por isso é que nós, por isso é que a Igreja Católica, mesmo não sendo, digamos, melhor, mesmo as pessoas não sendo todas católicas, nós prestamos serviço, a nossa caridade, a nossa presença, a todas as pessoas, independentemente do seu credo. Porque o serviço de caridade que nós fazemos não é uma obra de assistencialismo para os nossos. A caridade que nós fazemos é o nosso estilo de vivermos o discipulado de Jesus Cristo. Jesus Cristo passou fazendo bem. Nós fazemos o bem a quem precisa, da maneira que formos capazes, não de acordo com a sua crença ou com a sua identificação com a comunidade eclesial à qual nós pertencemos. Eu ia agora passar aqui e pedir-vos para lermos aqui uma citação mais uma vez, do Papa Bento XVI, em que ele diz isto, e estou a ler aquela citação do discurso do Papa Bento XVI aos participantes na Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Diz ele, e começo a citar: o mundo da comunicação afeta todo o universo cultural, social... Onde é que está, desculpe? Estou na nota 12. Na tese original, na página 277. Encontraram? Diz assim: o mundo da comunicação afeta todo o universo cultural, social e espiritual da pessoa humana. Se as novas linguagens têm um impacto sobre o modo de pensar e viver, isto diz respeito, de alguma maneira, também ao mundo da fé, da sua inteligência e a expressão. Segundo uma definição clássica, a teologia é inteligência da fé. E sabemos bem que a inteligência, entendida como conhecimento ponderado e crítico, não é alheia às mudanças culturais em curso. A cultura digital apresenta novos desafios à nossa capacidade de falar e ouvir uma linguagem simbólica que fala da transcendência. O próprio Jesus, no anúncio do reino, soube utilizar elementos da cultura e do ambiente do seu tempo. Continua a citação. A pergunta que eu gostava de colocar em comum convosco e que nós dialogássemos era esta. A cultura digital apresenta novos desafios à nossa capacidade de falar e de ouvir uma linguagem simbólica que fala da transcendência. Da experiência que vós tendes, das leituras que fizestes, quais são as realidades da cultura digital que, a vosso ver, e teologicamente falando, ajudam a fazer uma comunicação sobre o que é a transcendência?
o que é que a cultura digital tem que nos ajuda a dizer com mais facilidade o que é a transcendência e, por isso, a introduzi-la na reflexão teológica. José, fala. Sim. Uma das dimensões que destacamos imediatamente é a universalidade, esta possibilidade de interagir com várias pessoas na rede, sem distinção, digamos, de continente, de país, de local, de identidade social, quiçá da classe em si, para não dizermos da pigmentação da pele. É uma das dimensões que nos levam a perceber esta vantagem de ligarmos os meios digitais para a transcendência, o espírito da comunicação. E segundo aspecto, o espírito, ou esta vontade de abertura universal para com os outros. Esta é a minha humilde contribuição, professor. Obrigado, José. Nada. É por aí, mas eu se calhar não fui claro na minha pergunta. O que é que a cultura digital, a nós teólogos, nos ajuda a descobrir sobre a fé, que sem ela, sem a cultura digital, porque quando a fé é enculturada, ao ser recebida numa nova cultura, essa nova cultura ajuda a explicar a fé, ajuda a compreender a fé, ajuda a retirar da fé, ou do depósito da fé, conteúdos que nos estavam de alguma forma ocultos, porque nunca lhe tínhamos colocado perguntas. Na cultura digital de hoje, qual vos parece que são aqueles contributos que ela pode dar para sublinhar aspectos essenciais da fé cristã que noutras concretizações culturais não tinha sido tão evidente? O professor no texto fala da partilha ou da amizade, quer dizer, há aqui uma dimensão que poderia eventualmente ser isso, não sei. Sim, eu estava a pensar, espera um bocadinho, Manuel, eu estava a pensar, olha, quando quiserem falar, ponham este dedinho no ar, estás a ver como é que se faz isso? É em baixo ao lado direito, em reações. Clicamos e pomos o dedinho. Ok, João Sarmento, você falou, pôs o dedinho. Que assim é mais simples. Como é que se tira? Ele cai por ele. Ele cai por ele, não tem que fazer nada. E quando alguém disser uma coisa inteligente, que nunca vai acontecer, podemos sempre bater palmas. Estamos um bocadinho e depois aquilo desaparece. E assim, eu assim facilmente vejo os vossos monitores, porque senão tenho que ver quem está a levantar o braço, ou está a levantar o braço para puxar o cabelo, os que ainda podem puxar o cabelo, não é? Ou não. A questão da amizade e a questão da partilha. Por exemplo, a questão da amizade. João, qual é, na sua opinião, qual é o grande desafio da amizade cristã? E que os meios digitais ajudam a evidenciar isso. Quer dizer, há um sentido novo de, não sei, mas há um sentido novo de lugar e de ambiente que é trabalhado aqui no texto que me parece interessante. E, portanto, que promove algum tipo de espontaneidade. Também se falava aqui de transparência, que as pessoas tendem a tornar-se mais transparentes. Mas estou aqui a misturar várias coisas, mas poderia ser neste sentido, de alguma forma. De facto, eu penso, mas sou eu que penso, posso estar errado, não é? Aqui não há dogmas, é? Eu penso que as redes sociais digitais ajudam a aferir daquilo que é a verdadeira relação de amizade. Ponto 1. Nós não podemos ser amigos de 500 pessoas. Contem, cada um para si, quantos amigos que pode dizer que é amigo, a sério, tem.
Uma pessoa a quem nós contamos a nossa vida, que não temos segredos, que conhece os nossos podres. Porque todos nós temos, não é? Aqueles defeitos que não gostamos, aquelas coisas todas, a gente tem disso, não é? Quantos amigos é que nós temos? Se calhar 1 ou 2. Cada um diz para si. Cada um diz para si. A questão é, esse tipo de amizade, e nós já apanhámos muitas desilusões, porque pensávamos que eram amigos, não ligavam, eram interesseiros, enfim, todas essas coisas, não é? Não importa para o cara. As redes sociais digitais, ao serem usadas para cultivar a amizade, efetivamente mostram aquilo que o outro é para nós. E se podemos manter uma máscara durante uns tempos, a rede acaba, os recursos acabam por nos desmascarar. Imaginemos que eu queria dizer a uma pessoa que ela é muito importante para mim e que tudo o que ela precisa, estou à disposição. Ela manda-me um WhatsApp de uma coisa urgente, eu leio e não ligo ao que ela precisa. Ignoro. Ela, do outro lado, viu que eu recebi a mensagem e viu que eu li. Quem diz o WhatsApp, diz o Facebook, diz... Todas essas redes têm esta possibilidade. Ou seja, é mais autêntica. Ao passo que se a comunicação não fosse tão imediata, eu podia manter a minha máscara, não é? Mantinha a minha máscara. Mas, nas relações de amizade, as redes sociais, digitais, são muito mais transparentes, é a palavra que eu usei. Dizem mais a pessoa. Por isso, quando se diz que nós podemos ter um avatar, uma imagem, uma personalidade diferente, podemos, claro, podemos sempre. Mas a questão é, para aqueles que efetivamente somos amigos e para aqueles a quem efetivamente estamos a relacionar, humanamente falando, através das redes digitais, ela consegue vencer o espaço, consegue vencer o tempo e permite-nos comunicações mais transparentes. Dou-vos um exemplo de onde eu fui buscar isto. Durante muitos anos sempre se falou da avaliação contínua na escola. Aqueles que são professores ou já foram professores percebem isto à exaustão. Não é possível fazer avaliação contínua, porque eu não sei em cada aula como é que cada aluno está. Não sei, eu não consigo acompanhá-los. Quando se fala em avaliação contínua, fala-se em avaliação periódica com muita frequência. Quer fazer muitos instrumentos, muitas coisas para ver se o aluno percebeu ou não. Ao passo que se eu utilizo uma plataforma digital para ensino-aprendizagem, eu efetivamente sei em cada hora o que é que o aluno fez, como é que reagiu, se aprendeu ou não. Estão-me a fazer entender? Ou seja, a máquina dá-me ferramentas para eu monitorizar ao longo da evolução do tempo aquilo que foi o progresso do indivíduo. Ou seja, a máquina torna os nossos comportamentos sem máscaras. Quando a ideia diz, a rede é uma máscara, nós podemos criar uma imagem diferente. Sim, isto é usando a rede para comunicações de massas. Isso a gente pode fazer o que quiser. Mas isso não é novo da rede. Antes de haver rede, já havia a televisão e havia as revistas cor-de-rosa, que apresentavam pessoas com vidas fantásticas que passados 15 dias se matavam por desespero. Nunca percebi muito bem como é que isso acontecia, mas acontecia, não é? Portanto, esta máscara que nós podemos pôr para fora, isso é uma comunicação de massa que não me interessa neste momento. Neste momento interessa-me aquilo que são as redes sociais para alimentar relações de amizade. Por isso, efetivamente, na minha perspectiva, as redes sociais conseguem efetivamente cultivar a amizade mais profunda. Mas, está estudado isso, quanto mais os indivíduos se relacionam nas redes sociais e são digitais e são efetivamente amigos, mais desejo têm de se encontrar. Encontrei este estudo, a primeira vez que eu vi foi num grupo do Facebook em que os indivíduos começavam a trocar selos, faziam coleção de selos. Em vez de irem àquelas feiras que acontecem, imaginemos, no segundo sábado de cada mês numa praça lá da vila, não, entre eles no Facebook encontravam-se. Não passou meio ano que aqueles que mais falavam pelo Facebook, lá naquele grupo lá dos selos,
tivessem que organizar um jantar de amigos. Ou seja, de tanto que se encontravam no digital, aquilo chegou a certa altura que já não chegava. Era pouco. Então sentiram necessidade de fazer um jantar festivo para, de alguma forma, comemorar aquela relação que se estava ali a estabelecer. Por isso, quando a comunicação acontece pela mediação digital e a comunicação é alimentada, o digital pede o presencial. O digital pede o presencial. Ou, se quisermos, o virtual exige a atualização. Exige a atualização. Está a ligar o som? O virtual exige a atualização. Por isso, uma das digamos assim, vias por onde podemos falar da transcendência e da experiência religiosa é que quando nós estamos efetivamente numa partilha de coração a coração, essa partilha de coração a coração exige um encontro numa comunidade, exige uma celebração daquilo que estamos a aprofundar e a viver. João, não sei se ia por aí a sua reflexão. Era exatamente isso. Mas sente-se aqui um certo tom contraditório, ou pelo menos dois lados da mesma moeda, não é? Portanto, por um lado, a transparência, a espontaneidade, e por outro lado, o fazer novas amizades também, mas portanto, isso como notas positivas, talvez como notas negativas, a possibilidade de uma superficialidade, de se achar que se tem muitos amigos por ter muitos seguidores, e portanto há aqui uma espécie também de antagonismo. Sim, isso. Não, de facto isso acontece, mas repare, nós na nossa vida, não do ambiente digital, também podemos pensar que somos os indivíduos porreiros lá do nosso emprego, vamos tomar café com toda a gente, mas depois na hora da verdade não temos amigos. Isto que se passa no ambiente digital, o que ele faz é ampliar. O ambiente digital tem estes recursos, ampliam. Se calhar não criam coisas novas, não é? Porque essa forma de estarmos... Pensei que tinha muitos amigos e agora é que eu dou por ela que não tem ninguém, não é? Isso já acontecia antes de haver redes sociais digitais. Manuel, o senhor há pouco pediu a palavra, faz favor? Sim, senhor professor. A minha reação vai no sentido da cultura digital, portanto, no ambiente da nova cultura ou da enculturação. Eu falo concretamente sobre, portanto, o impacto do uso das redes na afetação da linguagem, porque a cultura também é linguagem, é comportamento, e, portanto, a abrangência ou a universalização que, no instante, torna, portanto, essa comunicação, esse diálogo, sobretudo o diálogo, é o que se calhar o senhor professor chama também aqui, por outro, a nova cultura. E, portanto, para mim, a importância das redes na cultura, ou a modificação, a enculturação, portanto, a modificação das culturas pelo uso das redes, é este efeito da mundividência, se podemos dizer também, mundividência, porque a globalização, ou as redes, portanto, que são um efeito do uso das redes nas nossas culturas hoje, nos torna que é da África conhecido na América e tudo, é por causa do uso das redes. Sim, isso é verdade, mas se calhar também nos diz algo fundamental daquilo que é a experiência religiosa. A experiência religiosa não é uma questão de, digamos assim, de informação. Não. É uma questão de sabedoria. O motivo, portanto, o grande fenômeno que ocorre na experiência religiosa com o uso das redes sociais é também, sobretudo, interagir com o sagrado, mesmo dentro de um espaço não palpável, mas, sobretudo, compreensivo. Explique-me lá isso melhor, acho que não estou a perceber bem. Pois,
Digo espaço não palpável, não compreensível por intermédio da fé. E, portanto, quando nós vamos conhecendo, vamos também, portanto, nos moldando. Até o interior também modifica-se com o conhecimento que se vai tendo. E as redes facilitam grandemente, portanto, a obtenção de conhecimentos. E isso também tem impacto espiritual. Positivo ou negativo? Positivo e também pode ter negativo. É como tudo. Se o professor falava da amizade, também pode, ou também as redes podem, de que maneira, dar-nos conta de que, em vez de amizade, é traição. Mas, no facto da fé, no que nós acreditamos, e também podemos ter enganos. Sim, mas a pergunta que eu lhe estava a colocar e é neste sentido. E essa é de facto uma possibilidade, mas vou começar atrás. O desenvolvimento tecnológico ao longo dos séculos procurou sempre este objetivo: levar o maior número de coisas ao maior número de pessoas a custos mais reduzidos. Sempre que se procurou um desenvolvimento tecnológico é para levar mais a mais pessoas a menos custo, a um custo mais reduzido. Pensem na tecnologia comboio. Levar mais pessoas mais depressa a um preço mais reduzido em comparação com o coche ou com a diligência que havia antes. Pensem, por exemplo, no autocarro em relação ao carro. O que é que quer dizer com isto? Sempre que há uma tecnologia, procura-se que ela facilite, seja mais barata, melhor e abranja o maior número de pessoas. As tecnologias da comunicação não são diferentes. Por isso, procura-se que a comunicação leve o maior número de informação ao maior número de pessoas com o menor custo. Logo, aquela pergunta que o Jérôme Cotin coloca naquele texto que eu fiz e que vós estáis a ler é: a religião coloca-se do lado da palavra ou do lado da comunicação? Essa é muitas vezes a grande ilusão. Porque eu comunico muito, porque eu digo muito, eu penso que estou a fazer um bom trabalho. Só que a religião não é comunicação. O centro da religião é a palavra. E no caso concreto do catolicismo, é a palavra que se faz carne. Por isso, a finalidade da Igreja não é comunicar, mas tornar Cristo presente, tornar possível, proporcionar um encontro entre o ser humano e aquele que Deus nos enviou para o dar a conhecer. Se a comunicação facilita isso, ótimo. Se a comunicação prejudica isto, mau. Portanto, a comunicação em si e o facto das possibilidades técnicas nos permitirem dar muita informação a muita gente a um custo reduzido, não quer com isto dizer que estejamos a fazer uma boa proposta. Porque senão estamos estamos-nos a anunciar a nós mesmos. Pensai naquela ideia que o Régis Debray tem, já deixo para ele que estou muito influenciado por ele, que o Régis Debray tem de uma comunicação diabólica, não é? Em que o anjo, que devia ser o elo através do qual passava a mensagem, rompe com o emissor e ele próprio se torna emissor. Em vez de ser veículo de comunicação, é conteúdo de comunicação. Quando nós focamos a nossa atenção em termos espirituais nos mecanismos de comunicação, estamos a dizer mais o sujeito e a instituição do que a criar uma possibilidade para estarmos ao serviço daquele que quer viver em comunhão connosco. Por isso, o objetivo da Igreja não é comunicar, é tornar Cristo presente. O Miguel está a fazer uma pergunta, mas o meio não é indiferente. Não percebi, Miguel, não é indiferente como?
O Miguel se calhar não me ouviu. O Miguel está a perguntar, mas o meio não é indiferente. Ah, sim. A pessoa, assim, do McLuhan, sim. A pessoa que comunica também se comunica, sim. Mas isso é a questão do testemunho, não é? Mas e cada um tem o seu próprio estilo, para usar o que dissemos há um bocado. Mas o seu estilo não pode ofuscar aquele que a pessoa está a querer comunicar. Estamos a ver a questão? Claro, certo. Por isso, daí aquela definição de testemunho que eu gosto bastante, a Sacramento non Caritatis, não é? O testemunho acontece quando, através das minhas palavras, gestos e modos de ser, é outro que aparece e se dá a conhecer. Quer dizer, é tudo aquilo que se faz é por referência a outro, por referência à palavra. E se a palavra tem que ser introduzida e tem que estar e está nos meios digitais, ela não está pelo valor da partilha, para usarmos o pensamento do Castle, né? O que importa não é na sociedade de rede, o que importa não é o que se comunica, mas sim comunicar. Mais do que aquilo que se partilha, importa partilhar. Essa é claramente uma dificuldade que impede os mídias de serem usados muitas vezes para propor uma experiência de transcendência. A experiência de transcendência pressupõe que cada indivíduo entre em comunhão e intimidade, e aqui estou a citar a Catequese de Traden 5, entre em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. E para entrar em comunhão e intimidade com Jesus Cristo é necessário palavra, mas também é necessário silêncio. Estamos a ver a coisa, não estamos? Portanto, uma visão ingênua de que é muito boa, os mídia, ou que são muito maus, e são visões ingênuas e parciais. Temos que ir mais um bocadinho mais longe. Daí que Jerome Cotton adverte que quando se coloca em destaque, de forma em demasia, as tecnologias, leva-se a substituir a mensagem divina pela mensagem humana. Mesmo que uma não possa existir sobre a outra, a primazia é a mensagem divina e não a mensagem humana, para dar também a resposta àquilo que o Miguel há pouco nos dizia. Por isso, ainda no nível do conhecimento e um bocadinho a partir daquilo que o Spadaro teorizou, o grande desafio nos mídia não é encontrar lá respostas. O grande desafio é encontrar lá situações que nos façam fazer perguntas. O desafio das igrejas, quando estão na web, não é pôr a web a responder a tudo. O grande desafio é pôr a web ao serviço dos cibernautas, ajudando-os a fazer perguntas, ajudando-os a identificar aquelas perguntas que são as perguntas dignas às quais se merece responder. Mais do que dar conteúdos, no fundo é mais do que criar um mecanismo para as pessoas compreenderem bem uma resposta a perguntas que não fizeram. Durante muito tempo, o nosso recurso aos meios de comunicação social para evangelizar foi ajudar as pessoas a entenderem bem respostas a perguntas que elas não fizeram. Só que alguém achou que aquelas perguntas eram importantes, e está bem, naquele tempo era também assim. Achou que era bom, achou que era importante as pessoas saberem, e quando soubessem isso, um dia mais tarde, lhes ia ser útil. Hoje isso já não interessa. Porque hoje nós temos aqui temos a informação toda. Qualquer pergunta que a gente tem, desde a internet, vai ao Google ou qualquer outro aplicativo e encontrar a resposta. Por isso, a questão não é que a pessoa fique a saber muito. A pergunta é que a pessoa saiba, a questão é que a pessoa saiba fazer boas perguntas. Que a pessoa se deixe interrogar, que seja capaz de interrogar-se, que não perca a capacidade de admiração e de espanto.
E na web, da maneira que nós hoje estamos, e agora com esta coisa do Covid-19, estamos todos a receber dezenas de mensagens, não é? A gente espantar-se e admirar-se. Ora, isto implica uma certa abstinência, implica uma ascese. Implica uma ascese, como em tudo na nossa vida, implica uma ascese também no uso dos mídias. Saber, como é que eu ia dizer isto de uma forma compreensível, como é que eu ia dizer a minha ideia de forma compreensível? Saber e estar tranquilo, melhor, saber que me ligaram e estar tranquilo sem que eu fique ansioso e tenha que responder. Saber que neste momento estão a cair e-mails, estão a cair mensagens, mas eu não tenho esta necessidade de responder. E se eu não for à internet durante 2 dias, eu não perco nada de essencial. Nós, se calhar, por razão da nossa educação, da nossa idade, se calhar isso para nós é fácil. Ou não. Mas para aqueles que já são, digamos assim, os nativos digitais, como se costuma dizer, para eles não é fácil. E se calhar um dos desafios que nós hoje temos é, na continuação daquilo que era a educação para a interioridade, hoje terá que ser a educação para o silêncio, para o espanto, para a admiração. O Miguel fez aqui uma coisa, deixa eu ver. Tem de ser experiência que o leva a ficar agarrado a Cristo. Exatamente. Miguel, eu não via temos de buscar influenciar a consciência. Eu, se calhar não era buscar influenciar a consciência. Se calhar seria narrar experiências de encontro com Deus que levem aquele que nos ouve, e aqui estamos a falar claramente no primeiro anúncio, levar aquele que nos ouve a desejar ter uma relação com Deus de alguma forma igual àquela que ele ouviu falar, ou ouviu dizer. A influência vem pela proposta. E a proposta é narrativa de histórias verdadeiras de homens e mulheres que se encontraram com Deus. Sim. Por exemplo, a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, não sei se já foram à missa ou se já leram, é aquela questão dos 2 velhotes que caluniaram a Susana, e depois aparece o Daniel que lhes apanha em contradição entre eles. Não é? Há ali uma frase que marca imenso, que é, diz ela: eu, se fizer o que vós quereis, sou condenado à morte. Se não fizer o que vós quereis, vós também tendes poder e também vou morrer na mesma. Portanto, antes prefiro morrer sem ter feito alguma coisa que desagrada a Deus. No fundo, é esta narrativa dos dilemas, não é? É um exemplo da Escritura, da Escritura é muito bom, mas no nosso dia-a-dia é mostrar estes dilemas que de alguma forma suscitam o desejo no outro de fazer uma experiência de comunhão com aquele Deus no qual nós estamos a falar. Portanto, a questão da admiração é importante. Mais do que fazer perguntas, mais do que dar respostas, importa muito ajudar a pessoa a fazer perguntas. Daí a importância da arte, no seu todo, sobretudo a música, a imagem, a literatura. Por isso não basta difundir, quer dizer, se queremos usar os mídias como experiência religiosa ou para fomentar a experiência religiosa, não basta difundir, não basta pegar nos conteúdos e pôr aí a circular. É preciso virtualizar. Notem, virtualizar. Se é virtualizar, parte de uma experiência crente. O início da comunicação da fé está sempre numa experiência crente, que depois é virtualizada, e cria-se condições para que, ao ser virtualizada,
possa depois ser atualizada de uma forma objetiva na vida de cada pessoa ou de cada comunidade. Portanto, o virtual e atual é importante. Virtualiza-se uma experiência de fé. Não se virtualiza uma ideia nem uma ideologia. Virtualiza-se uma experiência. Que para ser virtualizada tem que se recorrer à imagem, ao som, ao movimento, à música. Isso depois são mediações. Mas na medida em que se recorre a elas, acabamos por, de alguma forma, criar condições para que o indivíduo que nos recebe possa atualizar na sua própria vida aquilo que nós também já vivemos. E não vai ser exatamente igual a nós. Vai ser ao estilo que o lugar, o modo como ele é e o tempo em que ele faz a atualização lhe permite. Por último, os desafios pastorais e antropológicos. Não confundir estar ligado com estar em comunhão. Estar ligado é uma coisa, estar conectado é uma coisa. Estar em comunhão é outra. Eu estou em comunhão, eu estou em conexão com muita gente, ou dito de outra forma, tenho possibilidade de conectar-me com muita gente. Eu aqui tenho mais de 1000 contactos de telemóvel. Neste momento tenho capacidade de, digam o nome, eu ligo e chego lá. Eu consigo conectar facilmente, mas vivo em comunhão com estes? Todos? Estamos a ver a questão? Por isso, não é porque eu tenho no meu grupo de oração 5.000 pessoas que eu vivo em comunhão com elas. Viver em comunhão, já sabemos, é comungar da mesma fé, das mesmas opções, do mesmo estilo, e então ajudarmos reciprocamente a isso. Isto é que é viver em comunhão. Acho eu. Agora, estar conectado, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, comunhão implica amizade, conexão implica meios tecnológicos. E são estas as ideias que eu gostava de sublinhar convosco, tendo presente isto. A presença das religiões nos meios digitais não é uma questão técnica. É, sobretudo, uma questão antropológica e cultural. Pensar as novas tecnologias e as possibilidades que elas têm para suscitar, para apresentar, para levar a uma experiência de transcendência, não é uma questão que se coloca essencialmente no campo técnico. É uma questão que se coloca essencialmente a nível antropológico e cultural. Não é por acaso que há 2 documentos que me parecem interessantes, do que eu conheço, deve haver outros, mas eu não conheço, de episcopados sobre a presença da Igreja nos mídias. O documento brasileiro é um documento assim, muito interessante, muito recente, para 2012, 2013, não me recordo agora, mas antes dele houve um da Conferência Episcopal Italiana em 2007 sobre a cultura digital. E é interessante que eles colocaram esse documento a ser desenvolvido não pelos liturgistas, não pela Comissão de Liturgia, não pela Comissão de Educação da Fé, não pela Comissão dos Meios de Comunicação Social, mas pela Comunicação da Cultura, da Comissão da Cultura. Ou seja, aqueles que têm como missão perceber como é que a fé se diz, se expressa e dialoga com o homem e mulher, Joana, com o ser humano contemporâneo. Aqueles que têm como missão perceber, nos dias de hoje, como é que no ser humano se pode fazer uma experiência de transcendência. Independentemente do documento, que está disponível na web, podeis ler lá à vontade, só o simples facto de colocarem nesta comissão a responsabilidade de discutir sobre estas questões e de refletir é de si sintomático. Porque senão ficávamos a olhar apenas para a parte celebrativa, para a parte do ensino, para a parte da transmissão da comunicação. Não.
É isto tudo, é a pessoa toda, ou seja, é aquela questão de o Evangelho gera cultura. E o Evangelho, só quando gera cultura, é que a evangelização está concluída. Por isso, a fase final de qualquer processo evangelizador é gerar cultura. E quando digo gerar cultura e pastoral da cultura, não me refiro à pastoral da erudição. Também faz falta. Mas quando digo pastoral da cultura é dialogar com o ser humano a partir da forma como ele entende, como ele se expressa, como ele se diz, como ele percepciona a realidade. Excelências? Questões? Isto não é complicado, bem não? João, faz favor? E tens a aplaudir? Está bem. Manuel, tinhas pedido a palavra. Sim, sim. O senhor professor falou de 2 documentos e citou apenas o da Conferência Episcopal Italiana e o do Brasil. Qual é? Eu de cor não te sei dizer, mas está no texto que eu te falei. Espera aí. Eu faço uma coisa. Eu, quando acabar a aula, procuro-os e coloco-os aqui na plataforma. Pode ser? Muito obrigado. Agradeço. Eu no do Brasil acompanhei um bocado por perto, porque não sei porquê. Eles mandaram-me algumas versões anteriores para a gente mandar para lá assim, umas opiniões, e gostei imenso do trabalho que eles fizeram, não só da auscultação da Igreja no Brasil toda, como depois Darlan, tu acompanhaste, é o documento 100 da CNBB, recordas-te? Que a Puntela, aquela religiosa, trabalhou imenso. Claro, não era a tua área, talvez não estivesse muito focado. Mas depois eles fizeram imenso trabalho nas comissões regionais. Que não sei como é que funciona, se é por Estado, se é por conjunto de Estados. Sei que eles correram o Brasil todo a divulgar aquele documento. Teve uma grande implantação no Brasil. São por comissões, por exemplo, no caso do Sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro, é o Leste 2. Então, o professor Padre Abimar, que foi antigo coordenador da teologia da PUC, ficou muito envolvido nesse sentido. Mas, professor, desculpe. Diga. Não, eu só ia dizer que eu fiquei muito admirado, porque depois, como eles mandaram um draft antes, e a gente, depois comecei a acompanhar o processo muito de perto, e dei por ela que aquilo teve uma implantação muito grande, mobilizaram muita gente. Claro, como eram os meios de comunicação social e a rede, davam muita visibilidade. Se calhar a liturgia, se calhar a caridade, também fará dessas coisas, não é? Só que para quem está longe, como é o meu caso, não é tão visível, não é? Não é tão visível. Tanto que depois que eu lançamos o documento, muitas teses foram lançadas sobre o tema de mídia e a importância da comunicação social dentro da igreja. Ficou muito divulgado isso. Se eu pegar o ano do lançamento do documento, uns 5 anos depois, começa uma proliferação. Sim. Eu tenho uma dúvida, é uma questão, na verdade, que o senhor estava comentando em relação à comunhão. Para o senhor, então, através de uma experiência do virtual, é possível chegar a uma autêntica comunhão? Só com virtual, não. Necessita um pressuposto anterior, uma comunhão primeira. Ou um pressuposto anterior, ou há um suscitar o desejo no virtual, mas que depois se concretiza numa comunidade concreta, de carne e osso. Porque me chamou muita atenção no texto em relação à amizade, então não interferir estava na discussão, porque uma experiência autêntica da amizade, pelo menos a amizade cristã, ela se fundamenta por um encontro. E isso exige tempo, tanto que até Aristóteles, na Ética Nicômaco, como fala, né, que quem tem muitos amigos é amigo de ninguém. Então, de fato, exige de uma eleição e um encontro pessoal. Sim. Tendo Cristo como uma amálgama dessa relação. Então, tanto que a pergunta que o senhor lança, de fato, as mídias possibilitam amizades ou são realmente
a amizade. Não. Acho que necessariamente o encontro. Sem esse encontro, a mídia se torna um vazio. E a comunhão, acho que é uma concretização dessa vivência pessoal. Não sei se faço me entender. Faz. Por isso, nós em bom rigor, não se faz experiência isso é a minha postura, não se faz experiência de transcendência nos mídias. Os mídias são um excelente lugar para narrar e virtualizar experiências de E por consequência, se a amizade é uma experiência de humanização, nós trabalhamos pela humanização do homem, consequentemente nós estamos trabalhando para a salvação da humanidade. Claro. Porque a humanização e a salvação andam juntas. Sim. Por exemplo, a questão que se coloca no texto, digamos assim, retomar esta diacronia da vida. A vida tem um antes, um agora e um depois, não é? Porque se a gente perde a noção do tempo, perde a noção de esperança. Não se tem esperança sem memória, sem projeção no futuro. Um eterno presente não precisa de esperança, não é? Não há lugar para a esperança. Logo, estar na web, ao estilo cristão, preconizando esta diacronia, de alguma forma estamos a prestar um serviço à esperança. Mas claro que o Miguel está a dizer, e bem, isto exige tempo, desde logo. Por isso não se pode ter 500 amigos. Não se tem. Tem seguidores. Amigos não se tem. Exige tempo, porque é preciso responder, escrever, é complicado. E depois exige corpo. E esta é, mesmo na questão do pós-humanismo e aquilo que se fala de cyborgs e essa coisa toda. Hoje há alguns textos de literatura que falam sobre isso. Aliás, nós cá em Braga temos um dos nossos professores, o professor João Duque, que vós conheceis, tem escrito bastante sobre isso. E para mim, e temos discutido no bom sentido, temos falado sobre isso, para mim há uma fronteira muito clara. Podemos falar de cristianismo enquanto há corpo. Quando deixar de haver corpo, não há cristianismo. É outra coisa. Porque aquilo que temos ali, se imaginamos que era, por hipótese, toda a memória do indivíduo ficava armazenada num computador fantástico, então ele, as suas memórias, a sua história, ia permanecer viva naquele computador. Isto não está tão longe da realidade quanto isto. Isto é o indivíduo? Não tem corpo. Só se fala de indivíduo enquanto se fala de corpo. Por isso é aquilo que o Miguel diz, tem razão. Exige tempo e exige corpo. Nós somos corpo de Cristo. A Igreja é corpo místico de Cristo. Não conjunto de ideias acerca de Jesus Cristo. Claro que temos ideias, mas isto está ao serviço de ser corpo. Joana, diga-me de sua justiça, tem estado tão calada. Não sei que me parece ter uma flor no meio deste jardim, uma flor tão bonita, que não diz nada. Não, estava a pensar nesta questão do corpo que o professor falava agora, é uma questão que eu tenho pensado um bocadinho sobre isso, nesta questão de descarregar para uma máquina, ou nesta possibilidade. O que é que se entende por corpo aqui? Não sei se me faço entender. Não consegui perceber. O que é que entendemos por corpo? Então, o que é corpo? Sim, porque, quer dizer, tudo bem, podemos descarregar para uma máquina, mas a certa altura pode não ser só uma máquina, pode ser uma máquina que, como falava, de ciborgue ou uma coisa, não sei. Está a falar da matéria mesma. Corpo é aquilo que nos acompanha ao longo da vida toda e que nos torna distintos de todos os outros. Mas, por exemplo, se fico sem um braço, não fico sem corpo, não é? Não, isso claro que não. E, portanto, até que... Ou seja, se for um braço, se for uma perna, se for a chegar a uma altura em que pode... Eu acho que é um bocadinho
realidade virtual, mas o descarregar num corpo diferente, se isso continuará a ser corpo ou não. Eu penso, depois eu estou a ver a questão, eu estou a ver a sua questão, mas a questão é o corpo como aquilo que nos é dado. O Miguel diz aqui, o corpo é uma realidade vivida como um dom, exatamente. Aquilo que nos é dado e que, ao mesmo tempo, nós podemos ir vivendo com ele ao longo dos tempos. Se eu passo de um corpo para outro a meio do percurso, penso que já não é o corpo no sentido em que nós falávamos. Ainda que depois esse corpo possa acompanhar todo um pós, digamos assim. Porventura maior do que o pré. Sim, claro. Vou-vos mandar agora o diretório da Igreja do Brasil. Portanto, eu ia pô-lo lá, mas já encontrei aqui. Portanto, ele está a chegar, é só descarregar no vosso computador, ok? Mais alguma questão, senhores? A hora já passou, mas eu tenho tempo, estou em casa então. Há só aqui algum problema com este conceito de cultura digital, cybercultura. Diga. Não, porque aqui a questão o tema da cultura é um tema, ou seja, é uma definição muito complexa e não é nada linear, como a maior parte das definições depende de autor para autor. Claro. Não me parece que o espaço da web se possa falar dele ou de que forma é que se pode falar do espaço da web como uma cultura em si. Portanto, que a criteriologia que usamos aqui para o definir como cultura. Se há um espaço, pode ter notas constantes de elemento cultural, portanto, por exemplo, ser um espaço feito por a cultura que cada um quiser aportar nesse mesmo lugar, e só isso é um modo de cultura que é uma indefinição cultural. Portanto, que cultura é este? No fundo, a fé cristã é tão legítima como construtora de cultura no espaço da web como a empresa da Google. Ou seja, a Google pode querer construir uma cultura web e nós podemos querer construir a nossa cultura web. Ou seja, tendo acesso aos mesmos meios, quem é que dita a cultura? Não é exatamente igual a chegar a um país que tem uma cultura com a sua estrutura de crenças, com as suas hierarquias. É chegar a um mundo que está em construção e, portanto, não sei até que ponto é que há aqui uma cultura cristã que se incultura numa cultura prévia. Não, quer dizer, a cultura digital é um ambiente novo que surge. É como falar, por exemplo, da cultura operária. O que é cultura operária? Surgiu um espaço, que é a fábrica. Esse espaço promoveu um determinado tipo de socialidades. Essas socialidades geraram uma determinada forma de entender a vida. Por isso fala-se na cultura operária. Surgiu um espaço, que é a web, na qual as pessoas interagem de uma determinada forma e que molda a seu modo a maneira como elas entendem a vida. Por isso há uma cultura digital. Por exemplo, um click to pray, por exemplo, ou uma outra qualquer iniciativa deste género, mesmo até a simples transmissão em direto da Eucaristia, por exemplo, pode não ter paralelo, ou seja, pode não haver nada análogo a este tipo de funcionamento. Ou seja, o Click to Pray propõe uma cultura na web que provavelmente, imagino, não pode ser comparável a outra coisa. Pode ser comparável a porque tem determinados objetivos
que não ímpares dentro do espaço da web. Não sei se me estou a fazer entender, mas de facto nós também somos, mais do que nos enculturarmos, somos construtores de cultura. Isso na vida não virtual, mas na vida virtual parece ser quase mais explícito. Sim, quer dizer, nós quando vamos para um determinado ambiente no qual tem uma cultura específica, nós levamos a nossa própria maneira de ser, não é? A nossa própria identidade. E a nova cultura, ou espaço cultural, melhor dizendo, é enriquecido com as nossas peculiaridades. O que faz com que a obrigação das igrejas seja estar na web, porque é mais um espaço, é mais um continente, é mais um âmbito onde tem que evangelizar. Assim como nós fomos chamados a evangelizar os territórios que não conheciam Jesus Cristo, depois fomos convidados a evangelizar territórios mais hostis ao Evangelho, estamos a lembrar, por exemplo, dos operários e tudo aquilo que foi o trabalho de Monsenhor Cardaina com a Ação Católica, não é? E depois surgem estes espaços, no meu caso da web, onde nós também temos que estar e a evangelizar. Desde logo, podem ter espaços de desumanização e também são espaços que influenciam muito a forma do indivíduo ser e pensar. Acho que o Miguel fez uma pergunta. Não, ele sublinhou aquilo que tinha sido acima, quer dizer, por isso é que a web gera, portanto, se a fé pode ser fonte de cultura que está na web. Sim, claro que a fé pode ser fonte de cultura na medida em que está ali ao estilo de Jesus Cristo e se geram coisas, digamos, emoldadas pelo Evangelho. Professor, é verdade que... desculpa. O Carlos perguntou qualquer coisa. Não faz mal. O professor disse aí que é muito importante a nossa presença, a presença da Igreja na internet e no mundo virtual. Agora, há uma pergunta que temos também de fazer, que é como? Vou voltar à questão dos operários. Como é que a Igreja está no mundo do trabalho? Formando, acompanhando, ajudando líderes que orientam grupos de reflexão, no qual se reflete e se vê como é que eles, onde intervir no seu espaço, ao estilo cristão. O salto que, a meu ver, me parece, e se for ler o meu texto todo, é uma das propostas que eu faço no final, o salto que me parece que nós temos que dar é identificar evangelizadores digitais. Assim como nós temos aqueles que preparamos para ir para outros continentes levar Jesus Cristo, assim como nós temos aqueles que preparamos para estar nos diferentes ambientes sociais e profissionais a anunciar Jesus Cristo, também temos que identificar vocações e preparar devidamente aqueles que queremos, ou que se dispõem, melhor dizendo, a estar no ambiente digital como cristãos. Daniel? O professor dizia que para que tomássemos cuidado e não confundir estar ligado e estar em comunhão. Conexão com comunhão, sim. Sim. E neste momento que estamos a passar esse momento de crise, este facto de estarmos separados fisicamente, poderíamos dizer que estamos em comunhão, uma vez que antes já tivemos uma experiência de fé juntos, poderíamos dizer isto? Sim, aqueles que estamos. Por isso é que eu no início da aula perguntava aos colegas que são párocos como é que isto tem acontecido, como é que a dado conta. E o que o Vítor dizia é: usamos o e-mail, usamos o telefone para manter as relações que já tínhamos. No fundo, vamos alimentar as relações. A conexão exige e permite criar o desejo de comunhão e alimentar a comunhão. A conexão não é comunhão. Não são questões de conceito. Agradeço. Nada, à vontade. Senhores e senhora, até 2 ou 8, se Deus quiser. Tudo bom, é? Deus, obrigado. Adeus, tudo bom.
Um abraço.